desse corredor da ferrovia. Né? E diversas coisas que você fala lá, a questão do turismo ecológico. Né? Teve um colega aqui, que eu acho que era de Mandaguari, né? Que ele falou várias vezes, né? A questão, por que não fazer um turismo dos remanescentes florestais? A pessoa fazer um roteiro de visitar como era a floresta, existem esses remanescentes, né? Aí ele falou lá, o turismo das cavernas de basalto, é uma caverna que é raríssima no mundo, né? E existe aqui na região as cavernas de basalto. Então, tem diversas coisas, né, que podem ser pensadas. Aqui é o chamado Parque do Pirapó, né, uma área que pegaria aqui a cabeceira do rio Pirapó, e aqui os corredores que interligariam com o Tibagi, aqui o Rio Bom que chega no Ivaí, tá? Que são áreas, claro, o plano não tem nenhuma intenção de demarcar, de colocar larguras de faixas, tá? É uma coisa muito esquemática, que tem que ser muito discutida depois. Bom, o plano de ações, pessoal, eu não tenho como entrar em tantos detalhes, eu vou dar uma passada rápida. Lembrando que, como princípios básicos, vamos dizer, até antes do termo de referência, né, a gente tem as famosas ODS, né? As ODS, para quem não conhece, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que começaram já antes, né, os Objetivos do Milênio, etc., tem várias coisas que a ONU vai criando e vai colocando, e as empresas vão devagarinho assimilando aquilo, né? Vai entrando no sangue das pessoas. Então, hoje é interessante que as pessoas, as empresas, colocam lá no seu portfólio, né? Elas estão atendendo o ODS 1, 2, 3. Né? Então, lá no plano de ação, a gente colocou esses ODS. A gente coloca para cada programa o ODS que está sendo atingido. Né? Acabou virando uma linguagem internacional esses ODS. Bom, aí tem os eixos estratégicos, que são aqueles que a gente comentou, né? De infraestrutura, institucional, né? O meio ambiente, são colocadas ali as metas de cada programa, indicadores, também é colocado se é uma meta de curto, médio ou longo prazo, os programas e, finalmente, projetos ou ações. Então, começando lá na parte territorial, teria lá um primeiro programa chamado Sistema Policêntrico de Núcleos Urbanos, que é como reestruturar urbanisticamente, né, essa questão de integração desses núcleos urbanos, usando experiências que foram colocadas lá no diagnóstico, né, como Buenos Aires, regiões lá da Alemanha, da Espanha, né, questões assim de como o município se integraria a região, a questão dos vazios urbanos, que existem muitos vazios urbanos, às vezes se avança sobre uma área de agricultura. Eu fui lá em Maringá, né, um loteamento novo, eu dava um passo numa plantação de soja a perder de vista. Aqui eu estou num loteamento completamente vazio, você vê uma casa a cada quadra, né? Aquilo vai levar 50 anos, se ocupar, vai levar uns 50 anos, a Sanepar vai lá, coloca água, a Copel vai lá, coloca luz, é um gasto enorme de infraestrutura, e a gente vê que tem locais na cidade ainda para serem aproveitados, né? E vende todo o loteamento, imediatamente aquilo vende tudo, mas uma coisa é vender, outra coisa é ocupar, né? Pessoas compram aquilo como investimento, lá, né? Fica estocado no capital lá, depois eu passo para outro, vendo, revendo, mas é interessante, que é muito chocante assim, você ver um loteamento aquele tamanho que já está há vários anos lá construído, vazio, completamente vazio. E a gente vê que a tendência do crescimento populacional, ela está bem mais abatida, né? A gente tem uma tendência de estabilização muito forte, né? Ordenamento das regiões periféricas, etc. Tudo isso é detalhado lá. Da parte econômica, vários a gente já falou aqui, né? Do digital aqui, mecanismos de inovação, cidades sustentáveis. Ele fala aqui, né, de aumento do potencial de turismo, que é uma das ênfases lá, daquela pesquisa, SWOT, né? Então, são detalhamentos daquelas linhas gerais que a gente colocou lá, né? Uma reestruturação da economia, uma desconcentração, né? Uma diversificação maior da economia, baseado no conhecimento, em tecnologia, em inovação.
Aqui está diretamente aquela questão da agricultura 4.0, né? Você investir na agroquímica, já que é uma área muito útil e muito importante, né? Então, vamos fazer um programa para tratar disso, incentivar cooperativas, tá? Eles também são muito fortes, né? Tem que incentivar o que já existe e dinamizar mais ainda. Da questão institucional, nós temos como base, né, a primeira coisa que o sistema de informações, sem ele não para nada em pé, né? E questões que são a própria explicação que eu dei lá, né, de como é que se estruturaria aquela raiz da árvore, né? Como é que ela ficaria de pé, aquela árvore, tratando de cada uma das dimensões aqui da parte institucional. Bom, da parte de infraestrutura, logicamente que aí são só 4 itens, mas são muitas ações que se desdobram. Só para você pensar nesse desvio de cargas, né, que foi chamado aí de hub logístico sul-americano, já dando um enfoque, vamos dizer, continental, né, envolveria como primeiro, né, um projeto imediato poderia ser um estudo de viabilidade desse desvio ferroviário. Porque não tem como conversar sobre um metrô de passageiros sem saber qual seria um pré-projeto, né, um anteprojeto do desvio ferroviário do trem de cargas. E aí, logicamente, toda a questão do metrô de passageiros, né, já existem orçamentos, né, porque alguns programas a gente consegue quantificar mais ou menos, alguns são projetos, tá? Outros já são vamos dizer assim, alguns são planos para serem contratados, outros já são obras. Então, o metrô é possível quantificar número de estações, comprimento da via, o padrão de carro que vai ser, e ter um orçamento inicial para pensar. Tá? Então, tem aqui também infraestrutura para lazer, para turismo, etc. Né? Então, tem várias ações aí de infraestrutura. Bom, o último aqui é um programa mais voltado para o monitoramento da água subterrânea, que ela não é monitorada, infelizmente. A Sanepar e a Águas Paraná, ela tem um forte sistema de monitoramento da água superficial. O tempo todo se está monitorando a água superficial, quantidade e qualidade. A água subterrânea, quando você perfura um poço, inicialmente você faz uma análise da qualidade da água do poço para ver se é bom. E aí, mede lá durante uma semana qual que é a vazão que vai dar o poço, e acabou. É a única análise de qualidade da água subterrânea que faz. Não tem um monitoramento contínuo. Então, o que acontece? Os poços existem, todos os municípios dependem de poços, todos eles. É uma água já praticamente pronta para o consumo. Normalmente, você faz uma desinfecção muito simples e ela já está pronta para o consumo. Mas os poços recebem a poluição do solo, recebem a poluição dos defensivos agrícolas. Tá? Os aquíferos aqui, eles são rasos, tá? O embasamento que tem aqui, chamado de embasamento cristalino, tá? De rochas duras e fraturadas, e tem diversas cavidades, fendas, fraturas, etc. Né? Os poços são perfurados onde tem essas cavidades aí, mas é muito raso. Com poluente, você rapidamente chega lá no aquífero, tá? E polui. Isso não é monitorado. Existe muita captação clandestina, né? Quando a Sanepar perfura um poço, a turma já vai começando a perfurar em volta, porque sabe que tem água ali. Não é muito fácil descobrir onde tem água. Aí o que acontece? Baixa a vazão do poço, né, que serve água para o município. Ela sempre diminui. Não tem nenhum poço que mantenha ou que aumente a vazão. Né? Ao longo do tempo ele só decai. Então, se a região depende muito da água subterrânea, tem que fazer um sistema de monitoramento. Né? Esse escudo verde aqui seria lá, né, aquele Parque Pirapó, né, uma área de produção de água limpa. Né? Essas compensações, de haver essa troca de potencial construtivo, etc. Sistema agroflorestal, um sistema que faz com que você conviva com a mata, né, reservas florestais convivendo com áreas de agricultura, como se fosse um mix de agricultura e de floresta. O incentivo de uma agricultura que tenha menor emissão de carbono, né?
também uma ligada a resíduos sólidos, né? A gente acabar com os lixões, acabar com o lixo ilegal. Pesquisa de obtenção de energia a partir do lixo, existem muitas pesquisas nessa área. E a infraestrutura verde, que seria, né, você implantar dentro das cidades, né, um outro tipo de zoneamento, né? Por exemplo, nas margens do rio, você criar faixas verdes, né, ligadas à questão urbanística também. Bom, como é que estamos aqui? Passamos um pouquinho do tempo, mas teve aí algumas discussões. Então, a gente vai dar um tempinho para as pessoas preencherem as fichas